Uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Olá, bom dia para você que já acompanha o programa Em Tuas Mãos. Na manhã deste domingo, a igreja que inicia a partir deste domingo um novo ano litúrgico. Já estamos vivenciando o tempo do advento, tempo de espera, tempo de preparar a nossa casa interior para acolher a chegada do menino Jesus que já se aproxima. E ao longo deste mês nós vamos então apresentar para você um conteúdo todo especial voltado justamente para o tempo litúrgico do advento. Mas antes de apresentar todo esse conteúdo para você, eu já convido então para que juntos nós possamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir as promessas de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. O ano litúrgico da Igreja nos ajuda a vivenciar os mistérios da vida de Jesus Cristo. E para que nós possamos compreender um pouco mais de como acontece o decorrer desse ano, é que eu convido você a acompanhar agora essa entrevista. E após a festa de Cristo Rei, a Igreja Católica dá início ao novo ano litúrgico. E para falar sobre o significado desse tempo, do ano litúrgico para a nossa igreja, para a nossa fé, a gente conversa agora com o padre Jonilson Torres. Padre, muito obrigado por receber a equipe do programa Em Tuas Mãos. Obrigado, é um prazer estar aqui e poder ajudar. Padre, o que é o ano litúrgico? O que é que ele representa para a nossa igreja? O ano litúrgico, comumente, a gente tem como a organização do calendário da igreja para as celebrações das festividades, sobretudo aquelas festividades com relação a Cristo, que é o centro da nossa fé e também do ano litúrgico, mas também todas aquelas comemorações com relação também a Nossa Senhora, os santos, o domingo, que é uma festividade também central na nossa fé. Então, como a igreja estrutura estas festas, a gente chama o ano litúrgico, mas, no fundo, a teologia do ano litúrgico é também um sacramental, no sentido que é um caminhar com Jesus no dia a dia, experimentar que Ele caminha conosco, por isso Ele é comemorado, mas, ao mesmo tempo, é atualizada a sua presença entre nós, no sentido que nós nos tornamos aí discípulos de Jesus, vamos aprendendo com Ele, não só comemorando festas, mas nos colocando aí no discipulado de Jesus. Padre, por que o ano litúrgico inicia após a festa de Cristo Rei? Na verdade, o início da história de Jesus é que vai dar, então, início ao ano litúrgico. Então, seria para começar, digamos, com o nascimento de Jesus. E já houve um tempo que era assim o calendário litúrgico. No entanto, como nós temos uma preparação para a comemoração desse nascimento, o advento, então, se organizou, convencionou, então, de iniciar o ano litúrgico com o período de advento, que é a preparação para a vinda do Senhor. Mas é porque nós vamos, então, fazendo a memória da história de Jesus, do seu nascimento, do seu ensinamento, a sua pregação, e também da sua morte, ressurreição e ascensão. Então, é mais ou menos para ter uma certa cronologia aí da vida de Jesus. Padre, para o nosso telespectador entender, qual a diferença de um ano civil para um ano litúrgico? Muito bem, o ano civil, ele segue, sobretudo, o calendário solar. Como as festas religiosas nossas, na maioria depende, então, do calendário judaico, porque Jesus, sendo judeu, ele deu um novo sentido às festividades judaicas, sobretudo a Páscoa, que são centrais.
Também a festa do Natal, embora seja fixa, está relacionada às estações do ano e também ao calendário lunar. Então, por isso é que há esse descompasso entre as festividades religiosas, o calendário da igreja e o calendário solar, que é feito então com datas fixas. Assim acontece também em outras religiões, como é o caso também, além do judaísmo, também do islamismo. Padre, o ano litúrgico, assim como o ano civil, tem suas divisões. Como é que é dividido o ano litúrgico? O centro do ano litúrgico é a comemoração da Páscoa, ou seja, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, a principal festividade do cristão é então a Páscoa, a Semana Santa, como a gente vê, né? Também preparado pela Quaresma, prosseguindo até a festa de Pentecostes. Aí a gente chama de ciclo pascal. Mas, com o tempo, viu-se então que a vida de Cristo e o seu mistério da Páscoa iniciava com o seu nascimento, quer dizer, que Jesus começa a dar a vida por nós, é quando ele vem ao mundo para ser, né, claro, o nosso Salvador. Então, a encarnação já é comemorada, então surgiu o ciclo natalino, que é o segundo ciclo, mas também sempre com essa perspectiva de Páscoa, né, onde Jesus começa a morrer, é quando ele nasce, ele começa a doar a vida por nós. Então surgiu o ciclo do Natal, preparado pelo tempo do Advento, prolongado também até o batismo do Senhor. E aí nós temos os dois ciclos principais, ciclo da Páscoa, ciclo do Natal, sempre uma preparação e um prolongamento. Depois nós temos o chamado tempo comum. O tempo comum não é um ciclo, mas é o tempo normal da igreja, ou seja, aquele período em que Cristo passou ensinando. Nós vamos então caminhando com Jesus e aí nós vamos percebendo que caminhar com Cristo cada domingo também é uma Páscoa, por isso que no tempo comum se comemora a Páscoa semanal. Padre, agora em 2018 a gente está encerrando o ano B e em 2019 a gente inicia o ano C. O que significa isso? Nós falamos dos ciclos, que são essas comemorações importantes que se repetem a cada ano. No entanto, a liturgia da igreja, os estudiosos organizaram de forma que ela fosse vivenciada de forma mais criativa e se pudesse ler os 3 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, onde se conta desde o nascimento de Jesus, a sua pregação e a sua morte e ressurreição, que são evangelhos segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Daí nós vamos então ter, né, essa convenção que a igreja fez para que a gente escutasse, né, a maior abundância da palavra de Deus. Então, né, para que, né, nas mesmas festas a gente tenha esses evangelhos e mais leituras a serem escutadas da Bíblia, a igreja organizou 3 anos. O ano A, né, onde se lê como centro o Evangelho segundo Mateus, o ano B, onde lemos o Evangelho segundo Marcos, e o ano C, o Evangelho segundo Lucas. No entanto, esses evangelhos vão acompanhados também de outras leituras que vão, então, ajudar a vivenciar esses mesmos ciclos, mesmos tempos litúrgicos do ano. Padre, para a gente encerrar essa entrevista, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para todos nós cristãos, para todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, de entusiasmo, de otimismo, de fé, de amor, para esse novo ano litúrgico que está se iniciando agora. Muito bem, estamos iniciando mais um ano litúrgico, com o período do Advento. É sempre um período de vigilância, de conversão, mas também de renovar a esperança. Então, que nós, a partir de cada um, a partir também da palavra de Deus escutada e vivenciada, do Natal que vem chegando, também nos renovemos, sobretudo acolhendo Cristo que vem. A gente diz que Cristo já veio, ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos na segunda vinda, mas ele já vem a nós a cada dia, basta que a gente perceba a sua presença, ele está entre nós. Então, essa presença de Cristo entre nós deve ser, então, acolhida na conversão, na transformação de vida, e assim, com certeza, o nosso mundo será melhor, porque no final do ano nós renovamos a esperança de um mundo novo, mas o mundo novo vem também se nós nos renovarmos, se nós nos abrirmos à fé, à esperança e ao acolhimento de Cristo e também do próximo. Padre Joanilson, muito obrigado pela entrevista. Feliz novo ano litúrgico para o senhor.
Obrigado a você e a todos também. Um feliz Ano Novo. E no quadro Minha Família, Minha Base de hoje, nós vamos conhecer a história de Socorro e Raimundo. Eles fazem parte da paróquia de São Francisco de Assis, no bairro Cidade Nova, e juntamente com os filhos, apresentam para nós um testemunho de fé e missão. Há 30 anos, Raimundo e Maria do Socorro diziam a seguinte afirmação para o outro. Sim, sim. O casal, que reside no bairro Cidade Nova, zona sul de Teresina, testemunha que tudo foi planejado por Deus desde quando se conheceram. A história dos dois sempre foi marcada pela fé. Para mim, eu não tenho nenhuma dúvida que é um projeto dele, né? Sempre assim, quando eu era jovem, eu pedi a Deus que se eu queria me casar, mas com uma pessoa que me amasse, que me respeitasse e que se fosse da vontade de Deus. Se não fosse, e quando Deus me mostrou, né, o Raimundo dessa forma assim tão surpreendente, eu, como é que diz, respondi um sim. E hoje estamos aqui com esses 30 anos de história, né? A gente sabe que nós passamos por muitas dificuldades juntas, N dificuldades, mas com a graça de Deus, com essa força, a gente superou todos esses obstáculos, vem superando. Eles não escondem a emoção quando recordam todos esses anos vividos juntos. Eu perguntei para ela, você quer casar comigo? Ela ficou assustada, né? Depois foi que ela foi pensar, isso foi em dezembro, mas ela custou muito para dar resultado, só em março que ela... Mas Deus tinha providenciado isso, e ela foi pensando e a gente concretizou isso. Em nome de Jesus, graças a Deus, estamos aqui há 30 anos contando essa história para você. Atuantes na pastoral familiar da paróquia de São Francisco de Assis, localizada na Forania Sul 1 da Arquidiocese de Teresina, a mãe da casa explica que sempre a família vivenciou no lar a fé católica, que foi através do encontro de casais com Cristo que a união do casal se fortaleceu e contribuiu na criação dos filhos. Logo também, quando a nossa filha nasceu, nós tínhamos 4 anos de casados, né? Anos assim de muita dificuldade, porque nós casamos, passamos pouco tempo, praticamente só nós dois, já vieram os filhos. Então, nós estávamos num período de adaptação, como casal e como pais, né, de família. Então, é um momento assim bem tribulado, né, na vida. Mas Deus nos fez um chamado que nos ajudou muito para interceder na nossa vida. Ele sabia o desejo que nós tínhamos de viver bem, de buscar uma vida digna e de criar os nossos filhos dignamente. Então, ele fez um chamado para nós, para a gente participar do encontro de casais com Cristo. Desde então, nós nunca deixamos de participar, os nossos filhos nunca foram empecilhos, pelo contrário, sempre foi, para nós, foi uma luz que Deus mandou, tanto para o nosso relacionamento como casal, como também nos ajudar na criação de nossos filhos, né? O casal teve 4 filhos, 2 moram atualmente em Brasília e gravaram um vídeo parabenizando os pais pelos 30 anos de casados. Dos meus quase 30 anos de vida, os meus pais sempre procuraram ofertar para mim e para os meus irmãos uma educação religiosa, uma educação moral dentro da igreja, dentro da fé religiosa. E eu percebo o quanto isso faz diferença na vida das pessoas, de ter uma espiritualidade e do quanto a fé católica ela é importante, ela agrega o espírito da aceitação ao outro, do respeito. E eu sou muito grato aos meus pais por isso, por ter nos dado, a mim e aos meus irmãos, essa oportunidade. Eu gostaria de parabenizá-los mais uma vez pelos 30 anos de casados na igreja. Eles têm uma vida atuante na comunidade e eu vejo o quanto eles são exemplos de amor, de fidelidade, de companheirismo para outros casais dentro da vida da igreja. Sou muito grata a vocês e principalmente a Deus por ter me dado pais tão maravilhosos. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata por saber a importância de Deus na minha vida, saber a importância
dele nos meus passos, na minha caminhada, nas minhas lutas. Eu sou muito feliz de saber dessa importância graças a vocês. A educação que eles nos passaram foi a melhor. Eu não me vejo tendo uma outra educação, uma educação digna de cristãos. O filho mais velho, Raifran, vive em Teresina e, por motivo de trabalho, não esteve presente durante a gravação. Já Anderson esteve presente no dia da nossa visita e relata o que mais aprendeu com seus pais. Com os meus pais eu aprendi a ser gente, né? Eu aprendi que nós temos que colocar Deus acima de tudo. E isso desde pequeno foi ensinado. Nós éramos levados, eu falo nós, eu e meus irmãos éramos levados à missa, onde a gente começou a ter uma intimidade com Deus, né? E isso foi muito importante para a nossa criação, desde a infância, né? Agora na vida adulta, nós sempre temos essa consciência de que o caminho certo é o caminho de Deus. Eu sempre busco, sempre peço a Deus que nos dê essa simplicidade, essa humildade, essa sabedoria de vivenciar o dia a dia, de compreender os meus irmãos, né? De saber compreender cada dia mais a minha família. E a gente é grato infinitamente por toda a bondade e misericórdia que Deus tem conosco. Minha família é a minha base. Nós queremos agradecer a acolhida que foi feita à nossa equipe pelo casal Socorro e Raimundo e dizer a você que nos acompanha neste momento que todos os vídeos que são exibidos aqui no programa você também pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Por isso vale a pena acessar o nosso canal, se inscrever, deixar o seu like nos nossos vídeos e também compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar, tá bom? O Advento é um tempo litúrgico que ajuda a preparar o nosso coração para a chegada do menino Jesus. E como que nós devemos nos preparar bem neste caminho de espera é o que você acompanha agora nessa entrevista. E para falar sobre este período que antecede o Natal, a gente conversa agora com o Padre Vicente Palotti. Padre, muito obrigado por receber a equipe do programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e aos telespectadores que estão nos ouvindo e nos vendo para poder falar sobre o início do ano litúrgico, este tempo do Advento, um tempo tão importante para os cristãos do mundo inteiro. Padre, eu quero que o senhor explique agora para os nossos telespectadores o que é de fato o Advento, qual é o significado desse período. Como início do tempo litúrgico, advir, já diz, é essa preparação para o que há de vir, é o Natal do Senhor. O tempo do Advento, todo cristão é chamado para se preparar espiritualmente, psicologicamente, para o tempo do Natal. Quer dizer, nós precisamos estar preparados para que o Senhor que vem, o Natal do Senhor, significa Cristo, Emanuel, Deus conosco, que está vindo em direção a cada vida, a cada família, a cada comunidade. Nós somos, então, convidados a esperar, mas também a criar uma posição e uma forma de vida que seja condigna com o que está vindo ao nosso encontro. E como é que nós, cristãos, devemos vivenciar este período? Eu digo, quando alguém anuncia que virá ao seu encontro, à sua casa, como que você quer que ele o encontre? Então, é um apelo a limpar os nossos corações, limpar as nossas mentes, é um apelo a estarmos prontos, preparados, é um apelo para que tenhamos coisas bonitas a mostrar. Esse tempo de Advento, mais do que a festa do Natal que se aproxima, é trazer à tona o que nós temos de especial, a grandeza do nosso ser, a grandeza da nossa família, a grandeza da nossa comunidade, a grandeza da nossa casa,
São tantas coisas bonitas que podemos e devemos e queremos mostrar ao Senhor que vem. Então, a preparação ela se dá de uma maneira bonita, comunitariamente, através da libertação e deixar de lado aquilo que pesa. Muitas vezes fazemos uma limpeza da casa quando vamos receber a visita. Então, que façamos uma limpeza também na nossa comunidade, daquilo que pesa, aquilo que estamos carregando que não é nosso. Fazer uma limpeza dos nossos corações, das mágoas, das tristezas, para que no encontro com o Senhor nós estejamos leves, felizes, bonitos e que Ele fique alegre com o que vê. Padre, o advento possui características específicas, como o uso da cor roxa e a ausência do canto glória. Por que essas características? Liturgicamente, você não prepara com flores, você vai ter a coroa do advento, onde que cada domingo do advento você vai colocar uma vela. Então, ele é um processo simbólico de a gente ir um pouco mais de profundidade, de compenetração, não ser um tempo assim de muita distração, de muita euforia. Não, é um tempo de reflexão e meditação. É essa ansiedade, essa disposição interior de estar em sintonia com o que há de vir. Então, nas celebrações litúrgicas não se canta o glória, a cor litúrgica é o roxo. No terceiro domingo do Advento, que você pode celebrar com o rosa, que é o domingo da alegria. Então, exultar com essa vinda, já antecipando a alegria do Natal. Mas o que liturgicamente nos pede é que a maneira, a forma de celebrar, a forma de viver a fé, seja de uma forma serena, para que, com o tempo do Natal, na glória, possamos cantar a glória do Senhor que vem. Padre, como é que a liturgia pode nos guiar nesse período que antecede o Natal? É celebrar a vida, celebrar a fé, celebrar em comunidade. A liturgia é uma ação litúrgica, é você se sentir junto com as pessoas, é já ir se reconciliando, é ir percebendo a ação de Deus na vida dos outros. A celebração litúrgica se torna um momento da profundidade espiritual. É bonito quando nós, na liturgia da igreja, vamos através do encontro de Cristo, seja na leitura que nós vamos ouvir, seja na assembleia que se reúne, seja na comunhão da Eucaristia, nós vamos ouvindo uma mensagem e cada leitura que nós escutamos, ela tem um apelo, tem um sinal. Vamos perceber uma coisa muito bonita, quando Cristo vai falando o verbo, qual é o tempo, qual é o modo, o que Ele nos diz. E é curioso, muitas vezes nós vamos ouvir Ele falar no futuro do que há de vir, mas quando Ele fala no presente, é no imperativo: vigiai, orai, esteja atento. Então a liturgia já nos mostra uma pequena alegria da ação salvífica de Deus que vem, virá, mas já está vindo e acontecendo na liturgia. Padre, a equipe do programa Em Tuas Mãos agradece e deseja um bom advento ao Senhor. E eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês. Estamos juntos e bom advento para vocês. E olhem com alegria e esperança o que há de vir, porque Deus revela coisas boas para os seus. E no dia 24 de novembro, a Arquidiocese de Teresina reuniu leigos e leigas para celebrar a culminância do ano do laicato. A culminância do ano do laicato na Arquidiocese de Teresina foi marcada por testemunhos, apresentações culturais e a celebração da Santa Missa. Leigos e leigas, membros do clero arquidiocesano e artistas da terra se reuniram no ginásio da Uninova FAP. O cantor Wagner Ribeiro, professor de música da Universidade Federal do Piauí, recitou poesias e também fez apresentações de músicas já conhecidas do grande público. O coral da Paróquia de Cristo Rei também se apresentou.
O Ano Nacional do Laicato foi instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em comemoração aos 30 anos do Sínodo Ordinário sobre os leigos e da exortação apostólica Os Fiéis Leigos de São João Paulo II. O objetivo do momento foi não só para destacar a importância dos leigos e leigas na igreja, mas também deixar uma semente para que todos possam considerar a missão do laicato como prioridade na igreja e na vida. A programação serviu ainda para valorizar as diferentes ações desenvolvidas ao longo do ano, formações, encontros e a Escola do Laicato. Tudo com a missão de aprofundar a identidade, vocação, espiritualidade e missão do leigo. O público também pôde ouvir testemunhos de leigos que colaboram em diferentes setores da sociedade. Após esse momento, a Orquestra de Flautas do projeto Música para Todos e a Orquestra Sanfônica se apresentaram. Em seguida, teve início a celebração eucarística, que contou com uma paraliturgia antes da procissão de entrada. Leigos e leigas entraram no espaço segurando bandeiras e estandartes de grupos, movimentos pastorais e serviços da arquidiocese. E é como bem disse o nosso arcebispo, fica a certeza que o povo de Deus está motivado e ciente da participação e colaboração com o anúncio e construção do reino de Deus. No último domingo, dia 25 de novembro, a Arquidiocese de Teresina realizou a 33ª edição do DNJ, o Dia Nacional da Juventude. O evento teve como temática este ano Juventude construindo uma cultura de paz, fazendo analogia ao tema da campanha da Fraternidade de 2018, que abordou a fraternidade e a superação da violência. O objetivo do DNJ, explica o padre Isaías Pereira, é trazer para os jovens uma reflexão sobre o seu papel missionário. E nós pensarmos na juventude como essa construtora de uma cultura de paz é a gente pensar no presente e no futuro. Primeiro porque os jovens hoje em dia talvez sejam uma das maiores vítimas de uma sociedade violenta. E nós pensarmos na juventude como canal para se construir essa sociedade de paz, é nós pensarmos numa sociedade de paz agora e nós pensarmos daqui a pouco também quando esses jovens serão, como se costuma dizer, a sociedade produtiva. Daqui a pouco eles estarão à frente, tomando as decisões nas suas profissões, na política, e eles serão fundamentais nessa construção de uma sociedade pacífica. E aí os jovens daquele tempo, do futuro, terão uma oportunidade diferente, uma sociedade diferente da que eles tiveram hoje. Jovens de diversas paróquias e comunidades da Igreja Particular de Teresina participaram do evento, que este ano aconteceu na Unidade Escolar Lorival Parente, na Zona Sul de Teresina. Olha, para a gente, que é jovem, é muito importante. Nós somos o futuro da igreja, então a gente precisa saber representá-la. Esses temas, o tema desse ano é muito importante para nós, juventude, para a gente saber como defender a nossa religião, como representar os valores de Cristo, né, perante a população, perante os jovens, né? Então, está sendo um dia incrível. Nós estamos celebrando hoje é muito bom, porque havíamos 3 anos que não celebrávamos o DNJ. Então, reviver esse momento é um momento importante para a unidade da juventude, nas suas diversas expressões, como nós contamos aqui presente, JC, pastoral, focolares e outras expressões. Presente no evento, Dom Jacinto Brito transmitiu para os jovens a mensagem de que para ter uma cultura de paz é preciso combater todos os tipos de intolerância. Temos uma sociedade democrática onde se admite a oposição, e é bom que haja, mas dentro do limite de respeito. Isso também é a nossa contribuição para a sociedade atual como jovens católicos. Eu tenho uma fé em Cristo, Ele não me mandou odiar, Ele me mandou amar. Eu vi uma frase bonita de Mandela, né? Todos vocês sabem, né, que é Nelson Mandela. Ele disse assim, olha, ninguém nasceu odiando. A pessoa aprendeu a odiar. Se ela aprendeu a odiar,
ela não pode aprender também a amar? Muito profundo isso, né? O procurador do município e presidente da Comissão dos Direitos Humanos da UAB, Marcelo Mascarenhas, ministrou palestra aos jovens que participaram do DNJ. Para ele, a missão da juventude hoje é ainda maior, tendo em vista os desafios da era tecnológica. Um dos desafios que nós temos hoje é, inclusive, como romper esse isolamento, essa individualidade castrante que às vezes a sociedade impõe, em que o jovem se isola no seu mundo e não constrói laços de solidariedade, de compreensão, laços que lhe apontem para um mundo melhor, um mundo que lhe dê esperança no futuro. Entre os dias 23 e 25 de novembro, aconteceu na unidade escolar de Dácio Silva, no bairro de Seu 2, o 7º encontro de casais em segunda união, realizado pela Pastoral Familiar da Arquidiocese de Teresina. O evento, que teve como tema o amor misericordioso do bom pastor, orientou os casais que pretendem, através do pedido de nulidade matrimonial, casarem pela segunda vez na igreja. O encontro de casais em segunda união já vem uma proposta desde o início da Pastoral Familiar, através do seu documento mãe, que é o Familiares Consórcio. Lá já se fala sobre casais em segunda união. A partir dali, a Pastoral Familiar, em algumas dioceses, foram fazendo estudos de como trabalhar melhor esses casais. E, graças a Deus, nossa arquidiocese, já estamos no 7º encontro, 7ª edição de encontro de casais em segunda união. Então, a gente tenta trabalhar buscando esses casais, através de nossos agendas pastoral familiar, procurando quem são esses casais de segunda união, que estão vivendo uma união estável. Buscamos esses casais, trazemos eles até para esse encontro. Nesse encontro vamos apresentar toda uma estrutura de como a igreja é mãe, como é que ela acolhe e como é que ela orienta esses casais que estão em segunda união. Muitos casais realmente acolhem esse pedido, ou seja, esse chamado, mas também a gente sabe que ainda temos muita dificuldade, ainda é um encontro que ainda encontramos resistência quanto equipe arquidiocesana em estar indo atrás desses casais. Por quê? Porque muitas vezes eles sentem-se excluídos, apontados. Então, por vergonha, eles não procuram muito a igreja. Então, a gente realmente tem que ser uma pesquisa de campo, indo atrás desses casais, mas também já tem aqueles que já estão engajados nas diversas pastorais e aí torna-se mais fácil para a gente trazer estes aí. Padre Cristiano Batista, que ministrou palestra no evento, explica como a Igreja Católica vê os casais em segunda união e como eles podem solicitar o pedido para realizarem o sacramento matrimonial religioso. Por um tempo, os casais de segunda união foram considerados parecidos, interpretados às vezes até como excomungados e excluídos, porque não podia participar de nenhum grupo, nenhuma pastoral, nenhum movimento. Então, participar de nada na igreja então era sinônimo de excomunhão. Graças a Deus que a partir do Concílio Vaticano II, e a partir também do São João Paulo II, e agora na última encíclica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, principalmente no capítulo 8, ele coloca 3 verbos importantíssimos para se trabalhar com casais de segunda união: acompanhar, discernir e integrar. Acompanhar no sentido de perceber o histórico, o que realmente levou àquela situação. Segundo, discernir por que chegou àquela situação, de um relacionamento não ter dado certo. E terceiro, que é a palavra mais usada hoje, graças a Deus que não se usa mais excomunhão nem exclusão, é integração. Integrá-los na vida da igreja, na vida da comunidade, nos grupos, nas pastorais. Então, a missão primeira da igreja hoje é fazer com que os casais de segunda união, realmente se sintam e se tornem verdadeiramente igreja. Juntos há 20 anos, Gerlane e José Conrado fazem parte da Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar. Eles são os responsáveis por orientar outros casais sobre qual é a conduta da igreja em situações como essa. Esse encontro é um encontro de acolhida e também de esclarecimento. Então, o casal que sai daqui desse encontro, ele sai amplamente esclarecido o que é que um casal de união pode e o que é que não pode dentro da Igreja Católica. Também aqui é encaminhado para eles procurarem o Tribunal Eclesiástico, que lá eles vão ter todo o procedimento de como tentar a nulidade no primeiro a união deles,
Então, às vezes, o casamento da Igreja Católica ele não pode ser anulado. Mas, às vezes, por vício que houve no casamento, lá na primeira união, ele pode ser considerado nulo. Então, esse casal, ele na verdade não casou. Então, ele pode vir a ter um casamento verdadeiro, né? Também juntos há 20 anos, apenas no estado civil, o casal Alivane e Marco Aurélio estão próximos de realizar o grande sonho deles, se casarem no religioso. É o sonho da mulher no casamento, em ser feliz, né, no casamento. Então, a gente está lutando para que isso aconteça e com fé em Deus, logo, logo vai dar certo. Isso para a gente é muito importante, deixa a gente muito feliz, porque nós começamos uma caminhada há 3 anos. Até então nós estávamos afastados da igreja, começamos a caminhada com Cristo e vamos solidar com o nosso sacramento perante Ele. Para os casais em segunda união, Padre Cristiano deixa uma mensagem de esperança. Para ele, nunca é tarde para amar em Cristo. Primeiro é não desistir do amor de Deus, né? Deus os ama, independente do coração, do sentimento de culpa que eles levam. Isso é muito importante. Terceiro, a igreja é uma mãe. E como mãe, ela é acolhedora. Né? Na nossa igreja não temos melhor nem pior. Todos são bem-vindos para contribuir no corpo da igreja. E terceiro, que os casais realmente eles possam construir a felicidade, né? A realização deles com uma nova família, com novos filhos. E acreditar que a nossa igreja ela está caminhando para ser uma igreja, assim como o Papa Francisco coloca, um hospital de campanha. Sempre está ali presente, ajudando as pessoas mais necessitadas. Então, quer dizer, nunca desistir do amor de Deus e nunca desistir do amor um pelo outro. Mais informações sobre a Igreja Particular de Teresina você também acompanha no site arquidiocesedeteresina.org.br. Tem informação também no programa de rádio Em Tuas Mãos no Rádio, que é transmitido pela Rádio Pioneira FM 88.7, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. E tem também o programa Pascom em Ação, transmitido pela Rádio FM Verona, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã. Você vai conhecer agora a história de um lar que acolhe meninas vindas do interior para estudar na capital e que precisam de um espaço para morar. É o Lar Catarina Judite. Antônia Ferreira, agora como visitante, volta ao Lar Catarina e Judite, que acolheu quando era apenas uma adolescente. O sorriso no rosto da jovem que veio do interior da cidade de Miguel Alves para estudar é uma demonstração espontânea de carinho e consideração pelas irmãs da casa, que através do incentivo à educação, abriram as portas para que ela pudesse realizar os seus sonhos. Quando eu tive a oportunidade de vir, foi a coisa que eu não pensei 2 vezes. Como eu falei para você, eu sou do interior, mais interior ainda, que é depois da cidade de Miguel Alves, do interior Paraíso São Benedito. E em 2010 eu tinha uma madrinha que já estudava aqui. Aí ela saiu, eu pedi para ela falar com as irmãs para ver se tinha algum meio ao qual eu também pudesse conseguir uma vaga. Aí eu decidi vir em 2014. Quando eu cheguei aqui, chegar na capital foi a primeira vez que eu vi. Aí eu fiquei, assim, deslumbrada, sabe? Aquela criança quando vem do interior que nunca tinha se dado conta de que existe algo a mais do que só aquela rotina rural e tudo. E quando eu cheguei aqui, em relação a estudo, eu não tinha nada, sem bases. Meus professores de português sempre comentavam com a irmã que eu tinha boa vontade, mas eu não tinha aquela formação devida, porque, infelizmente, lá no interior eu não tive esse acesso. Um dos motivos que eu vim para cá foi justamente pela educação, porque lá a escola mais próxima era 2,5 km e eu tinha que ir a pé. Quando eu terminei o ensino fundamental, seria o ensino médio, que lá mais é à noite, aí não daria certo para mim. Aí com os 15 anos eu tomei essa decisão de vir aqui para a Casa das Irmãs. E depois que eu cheguei aqui foi como se abrissem todas as portas que qualquer pessoa possa imaginar de oportunidades na vida de uma pessoa. Agora acadêmica em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí, Antônia relembra os avanços que teve ao conviver com as irmãs do lar. Quando eu cheguei aqui, aprendi a ler direito,
passei do nível funcional para o nível letrado. Tive a possibilidade de ingressar na Academia de Letras da escola, a Lei Juns, que é aqui da escola onde vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Fiz o meu primeiro livro, passei no Parlamento Jovem Brasileiro, me inscrevi no Parlamento Jovem Mercosul, passei na primeira fase, mas devido já ter passado no Parlamento Jovem Brasileiro, eu escolhi ir mesmo para Brasília, em vez de ir para algum país do Mercosul que eles iriam escolher. E no ano passado eu fiz o Enem. Sempre quis letras, não tive nenhuma dificuldade em questão da escolha do curso. Sempre gostei de escrever, gostei de ler, gostei de falar abertamente do processo de letramento, que é tão importante. Então, desde pequena que eu já carrego essa bagagem comigo. O Lar Catarina e Judite faz parte de todo um complexo idealizado pelo padre Pedro Bausi. O projeto também conta com uma capela, uma escola e uma clínica no bairro Vila Costa Rica, próximo à região da Vila da Paz, onde o padre já falecido atuou por 21 anos. Nós acolhemos todos os anos de 20 a 25 jovens. Elas chegam aqui para estudar, mas não só, para também se preparar para a vida, né? Porque aqui a nossa proposta não é só a educação formal, mas também a formação humana, a formação cristã, a formação para a cidadania. Assim como Antônia, centenas de meninas vindas do interior do estado já foram beneficiadas pelo trabalho realizado pelas Irmãs Ursulinas. Irmã Ione relata a gratidão a Deus pelas conquistas das jovens acolhidas pelo lar. Nós temos meninas que já estão aí trabalhando, advogadas, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, boas mães, professoras, religiosas também, porque temos alguém que já passou por aqui, né, que já se consagrou a Deus. Então temos aí são muitas, hoje são quase 300 que passaram em 23 anos. Evaniele e Bruna estão há 3 anos na casa. As duas, assim como Antônia, também vieram de Miguel Alves para estudar em Teresina. O Lar Catarina e Judite representa para elas mais que um abrigo ou uma moradia. Aqui, além de caminharem na fé, elas aprendem que os seus sonhos podem se tornar realidade. Eu tenho um sonho de ser pedagoga. Desde criança que eu tenho esse sonho e fé em Deus eu vou chegar lá. Graças à ajuda das irmãs, porque elas contribuíram muito para mim. Porque muitas pessoas pensam que do auge que hoje está, ser professora, tal, mas para você ser alguma coisa hoje, você precisa de um professor, né, para tudo. Então, desde pequena que eu tenho esse sonho, até hoje, nunca desistia. O meu sonho é ser professora de educação física, como eu falei, eu quero me formar em educação física. E com certeza eu quero expandir o meu negócio, quero abrir uma minha própria academia, ter o meu próprio negócio, no caso. Vou conseguir, principalmente com a ajuda das irmãs, né, porque elas me ajudaram muito. Para que outras histórias como a de Antônia aconteçam, o Lar Catarina e Judite, que é mantido através da Fundação Nossa Senhora da Paz, precisa também da ajuda de voluntários. Quer ajudar? Visite a casa. Nós vamos conhecer agora a história de fé da jornalista Letícia Pereira, que, por sinal, lança o livro Mulher Encantadora, agora no dia 6 de dezembro. Desejo e peço a Deus que me ajude a fazer com que estas palavras cheguem aonde houver um coração batendo, aonde houver alguém desejando se tornar uma pessoa melhor, mesmo aquelas que sejam ricas em sabedoria e já façam da palavra de Deus, inclusive o Provérbio 31, um exercício diário, ou aquelas que, como eu, trilham um dia de cada vez, aprendendo com as experiências rotineiras, às vezes com dor, outras com muito amor. A apresentadora e jornalista Letícia Pereira, muita gente já conhece. Agora, após 9 anos na TV, ela buscou inspiração na Bíblia para escrever o seu primeiro livro, cujo título define muito bem a própria autora,
Mulher Encantadora. Eu sempre busquei a Bíblia como minha melhor amiga, como alicerce. Acredito em Deus como se Ele sempre estivesse presente na minha vida e como se eu conversasse com Ele no silêncio, no meu quarto, ou no ambiente que eu esteja, que muitas vezes não é esse ambiente, qualquer ambiente que eu esteja, e se naquele momento eu sentir um chamado para conversar com Deus, então ali eu vou fazer o meu templo. E a Bíblia ela sempre esteve presente na minha vida. Por conta de ler a Bíblia em voz alta, eu passei a ter admiração pela leitura e nasceu uma narradora que quando viu a TV do vizinho, porque na minha casa não tinha televisão, eu ia assistir a TV 2 quarteirões depois, com todos os meus irmãos, e vendo as jornalistas na TV, eu fiquei encantada e eu queria ser como aquelas mulheres da televisão, encantadoras. Além dos seus inúmeros dons, a própria história de Letícia é um encanto. Nascida na cidade de São Pedro, interior do Piauí, ela é a caçula de uma família de 12 irmãos. E enfrentando as inúmeras dificuldades de viver em uma pequena cidade, conseguiu romper com as inúmeras barreiras que a impediam de realizar os seus sonhos. A história da Letícia é parecida com a história de muitas nordestinas e do interior piauiense, porque eu nasci em uma família que não tinha muitos recursos financeiros e uma família, um casal de agricultores, trabalhadores rurais. E a minha casa, nós não tínhamos muitos livros, na verdade nós só tínhamos os livros escolares, que eram aqueles doados na escola, e a Bíblia. E esse era o que mais me encantava. Na verdade eu aprendi a ler com a Bíblia e lia para minha mãe à noite quando ela chegava em casa para descansar. Eu queria muito mostrar para ela que eu já estava lendo e eu queria ler para ela uma passagem bíblica que levasse conforto para ela, porque o dia dela não era fácil, ela tinha uma rotina muito dura. Emocionada ao nos contar a sua história, ela pretende agora transmitir, através do seu livro, a mensagem de esperança e fé a outras pessoas. O livro fala do provérbio 31, que é um provérbio que edifica uma pessoa, né, virtuosa, encantadora, que é assim intitulada no livro. É o provérbio 31, onde uma mãe fala para o filho e prepara esse filho, que vai ser um futuro rei, para a vida. Que companhias ele deve ter, como ele deve se comportar, como ele deve buscar a justiça, agir com equidade sempre, nas suas decisões, porque disso vai depender a vida de muitas pessoas. Então é um comportamento ético e moral que serve para todas as pessoas, né? E aí o livro ele entra na segunda parte, são 2 partes. Na segunda parte, o livro ele vai trabalhar as virtudes de uma mulher e de uma pessoa encantadora. O Padre Newton, que foi quem prefaciou o livro, a quem eu sou extremamente agradecida, porque quando eu cheguei com o projeto, ele ficou encantado e disse, olha, só tenho uma ressalva, porque tinha que ser homem e mulher encantadores, porque o livro ele dialoga não só com mulher, mas também com a pessoa, com o ser humano que deseja se permitir ser edificado com uma fonte tão maravilhosa que é a palavra de Deus. O lançamento do livro Mulher Encantadora, da jornalista Letícia Pereira, acontece na próxima quinta-feira, às 19h30, na Livraria Entre Livros, e pode ser adquirido nas principais livrarias católicas da cidade. Eis que já estamos no novo ano. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está comigo nesse programa Em Tuas Mãos, haja pensado, o bispo se enganou. Nós estamos no início de dezembro e não de janeiro. Não, eu não estou enganado. Preciso apenas esclarecer. Nós estamos no início de um novo ano litúrgico. O ano civil começa 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. Mas o ano litúrgico começa no 1º domingo do Advento, exatamente hoje. O tempo do Advento, palavra que quer dizer vinda, chegada, é um tempo de preparação para a vinda do Senhor. Os primeiros 2 domingos se refere mais à vinda de Jesus no final dos tempos. Aqui ele prometeu
que ele voltará um dia como juiz dos vivos e dos mortos. As 2 últimas semanas do Advento se voltam mais para o nascimento histórico de Jesus. Então, o Advento, de fato, é um tempo de esperança, de alegre expectativa pela vinda do Senhor, o prometido das nações, aquele que os profetas anunciaram, aquele que os patriarcas desejaram, aquele que João Batista disse que estava no meio de nós e que Maria o recebeu com amor de mãe. Então, é esse espírito do Advento que precisa entrar em nosso coração de cristãos católicos. Precisamos nos imbuir desse espírito de esperança, de acolhida do Senhor que chega. Ele está vindo continuamente ao nosso encontro. O evangelho de hoje, que não é mais do evangelista Marcos, mas como entramos em um novo ano litúrgico, já é o evangelista Lucas. Ele fala precisamente desta vinda do Senhor no final dos tempos, com aqueles sinais fortes da linguagem apocalíptica, realçando a importância do fato com as imagens dos sinais do sol, da lua, das estrelas, tremores de terra, nações angustiadas com o barulho do mar e assim por diante. Mas Jesus sempre tem, após essas imagens fortes, a palavra de vigilância. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Ele nos ajuda e nos convida a ler os sinais dos tempos, precisamente para podermos, através deles, descobrir a vontade de Deus no nosso dia a dia. E nos adverte: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia não vos caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre os habitantes de toda a terra. Ficai atentos, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer. Então, que maravilha nós podermos iniciar hoje o tempo do Advento. Vamos preparar os caminhos para o Senhor. Feliz Advento! E por hoje é só, mas a Arquidiocese de Teresina tem um convite especial para que você e toda a igreja participe da ordenação presbiteral do diácono Igor Torres, que vai acontecer no próximo sábado, dia 8 de dezembro, a partir das 17 horas, no Santuário Nossa Senhora da Paz. O diácono Igor vai ser ordenado padre através da imposição das mãos de Dom Jacinto Brito. A você, então, eu desejo um abençoado dia, um abençoado início de Advento e a gente tem encontro marcado no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.